Graça e paz, amados, da parte de Deus, nosso Pai, e a do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os queridos, amados irmãos que possam estar me vendo ou me ouvindo nesse momento. Que Deus abençoe a todos. Eu estou trazendo aqui para vocês, não sei se você já deve estar vendo aí, né, no título aí do vídeo, sobre poesia hebraica. Esse vídeo propriamente dito, eu não vou estar trazendo uma explicação totalmente detalhada, minuciosa acerca desse tema, mas eu vou estar trazendo aqui para a nossa meditação agora só um espólio para que a gente possa degustar esse tema. Mas ficará para um próximo vídeo, a qual eu vou trazer mais detalhado, a gente trabalhar mais, certo? Vocês já ouviram falar de poesia hebraica? Conheço. Tenho um conhecimento que muitas pessoas nunca ouviram falar nisso. E nem nunca ouviram também que mais de 50% das escrituras, mais de 50% da Bíblia Sagrada é em poema hebraico. As falas de Cristo, por exemplo, no Evangelho de Marcos, tem bastante poesia hebraica. As falas de Paulo, o livro de Apocalipse, é bastante cheio desse estilo literário, o poema hebraico. Mas o que vem a ser isso, irmão? Que muita gente nem sabe. Tem pastores por aí que nunca ouviu, tem uma vaga menção disso. E outros, aqueles pastores mesmo qualificados, estudiosos que eu conheço, porque a gente quando diz assim pastor, mas tem pastor que é as igrejas aí, algumas igrejas pega e coloca de qualquer jeito e pronto. Ele tem apenas um curso básico de teologia, ou às vezes nem tem, como eu já me deparei com alguns, né? É bom de Bíblia, é um homem humilde, é um homem de coração quebrantado, é bom de Bíblia assim no tocante a essa tradução a qual nós temos em português, capítulo, versículo, ele sabe onde está, mas exegeticamente, hermeneuticamente, no contexto original ao qual foi escrito, o que de fato quer dizer, ele não entende não, ele não sabe. Tem alguns até que estão buscando qualificações. Eu estou agora no 2º ano de bacharel em teologia, na faculdade, e lá tem uns 3 pastores que estão fazendo faculdade também. Agora imagine só, não é? E coisas que a gente vê, eles veem e ficam até meio assim, porque nunca viram. Ou seja, estava ensinando, podemos dizer assim, as suas ovelhas esse tempo todo, ao qual são pastores, erradamente, baseando seus ensinos em sofismas, em dogmas, de coisas legalistas que não existem, que vê a tradução aqui em português e pega as expressões aqui contidas e é assim mesmo e pronto, acabou. Não se atém que é uma Bíblia, é um livro milenar, escrito por um povo que tem uma outra linha de pensamento, do Oriente, tem uma linha completamente diferente da nossa, e que muitas expressões lá contidas, nessas traduções todas, quando chega até a gente, algumas expressões, ela não traz a raiz da coisa, ela muitas das vezes não traz o sentido, não conseguiu captar, não capta. O português mesmo dá bastante falha nisso, não capta o sentido original do texto, e requer do manuseador, do pregador, do pastor, do professor, amor, empenho, interesse, e aprender e repassar para as suas ovelhas. Aí um tema como esse, poema hebraico, tem gente que nunca ouviu nem falar. Mas o que é isso, irmão? Poema hebraico. Primeiro, quando se fala em poema, algumas pessoas que têm uma noção assim de poema, pensam que o poema hebraico, poesia hebraica, ela é semelhante à nossa, que é marcada por rimas de som. E não, na poesia hebraica, ela é marcada, esse estilo literário, pedagógico de escrita, ela é marcado pelo paralelismo de ideias, e não igual o nosso, que é marcado por som. Por exemplo, João, pé de feijão. Ou, por exemplo, uma canção, deixa eu ver, uma canção gospel, que diz assim: e quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender.
vai estar na plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Olha aí, você arrepender. Ligado mais ou menos assim, rima de som, a nossa. Mas no hebraico, ele é marcado não por isso, mas é marcado por paralelismo de ideias. Um paralelismo de ideias, que muitas das vezes eu tenho visto, por falta de conhecimento de alguns, de irmãos em relacionado a isso, pega muitas das vezes uma linha que é em poesia hebraica, que é cíclica, muitas das vezes repete aquela ideia acerca de um tema de uma forma sinônima ou antônima, mas é a mesma coisa, e o irmão interpreta a primeira linha como algo, a segunda linha ele não compreende que é uma poesia hebraica, ele dá outra interpretação, a terceira dá outra interpretação, e de fato é a mesma coisa. Porque o judeu, quando ele escreve, principalmente naqueles tempos antigos, ele escrevia e muitas das vezes ele repete a mesma ideia numa segunda linha, de uma forma sinônima ou antônima. Por exemplo, para que vocês tenham ideia, dando uma ênfase, não é hoje a qual eu vou trabalhar esse tema mesmo, eu estou só dando um spoiler, para que eu vou dar uma aula num próximo vídeo, estou preparando, para que a gente detalhe, para que vocês possam compreender. Por exemplo, o livro de Apocalipse é cheio de paralelismo, é cheio de poesia hebraica. Às vezes as pessoas pegam candeeiro, candelabro, tudo marcado por 7, né? Cavalo branco, cavalo isso, aquele outro, tal e tal, mas muitas das vezes é um bloco. Não é para eu pegar cada linha dessa, cada símbolo desse e interpretar como sendo uma coisa só, como sendo cada uma coisa. Não é. Ali são blocos de simbologias relacionadas a uma coisa só. E eu estou criando essas interpretações forâneas, erradas, em cima de uma cultura de algo que eu não estudei, eu não entendo, que eu quero interpretar com a dentro da minha ideologia, dentro da minha cultura. Mas não é a gente que escreveu, não foi ninguém do Ocidente. Você tem que viajar no tempo e compreender a cultura deles, esse estilo literário em poema hebraico. Exemplo, vamos, pega a sua Bíblia aí. Eu tô caminhando aqui, pega a sua Bíblia aí pra gente ver aqui, ó. Salmo 15. Olha só, o que é a poesia hebraica? Ela é marcada pelo paralelismo de ideias. Ou seja, a primeira linha às vezes desenvolve uma ideia. Na segunda linha, às vezes, ele repete a mesma ideia de uma forma sinônima ou antônima, que a gente define academicamente como paralelismo sintético, antitético ou de desenvolvimento. Por exemplo, Deus é luz, Deus brilha. E aí? É a mesma coisa. Deus é luz, Deus brilha. Sinônimo, sintético. Paralelismo sintético. Paralelismo antitético. João é luz, João é trevas. Olha só. Olha só. Antônimo. Deus é luz e me ilumina. Paralelismo. Aí é uma poesia de um paralelismo de desenvolvimento. Desenvolve, desenvolveu. Deus é luz, luz e me ilumina. De desenvolvimento. O antitético, antônimo. João é luz e trevas, ou seja, o antônimo. Deus é luz, Deus é brilho, sintético, ou seja, é um sinônimo. Luz e brilho é a mesma coisa, só que de uma forma diferente de falar, mas é a mesma coisa. Pronto, é marcado, esses são os três principais, o sintético, o antitético e de desenvolvimento, mas existem vários outros, mas esses são os principais. Você encontra muito. Vamos aqui na prática, de uma forma rápida, pega a sua Bíblia, Salmo 15, olha o Salmo 15, 1, olha o que nos diz. Salmo 15, olha o que diz aí. 15, 1 e 2, vejam só o que é que diz aí. 15, 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Uma pergunta, primeira linha. Olha ele repetindo na segunda linha. Quem poderá morar no teu santo monte? Entendeu? Aí tem gente que vai pegar, querer interpretar, eu já vi irmãos fazendo isso. Quem habitará no teu tabernáculo? Dando uma interpretação, como se fosse uma coisa. Aí ele parte para a segunda. Quem poderá morar no teu santo monte? Ele dá a interpretação como outra coisa. Não, irmão. Aqui é um bloco só. Quando você identifica onde tem uma poesia, um poema hebraico, um paralelismo de ideia, que é a marcação desse estilo literário e pedagógico, de uma forma de repetir a mesma ideia para que entre na sua cabeça, é um estilo literário deles,
porque na sua cabeça, aí você entende, eita, eu não posso dar interpretação para cada linha dessa como se fosse uma coisa só. É uma coisa só. Eu não posso dar interpretação de cada linha dessa como se fossem distintos. Aqui temos tanto um paralelismo, um estilo literário, poema hebraico, em poesia, como temos também aqui uma teologia. Porque, olha só, quem habitará no teu tabernáculo? Uma pergunta. Olha ele repetindo de uma forma antônima, uma forma sinônima. Um sinônimo. Quem poderá morar no teu santo monte? Tanto eu tenho um paralelismo aqui, uma poesia hebraica, como também eu tenho o que aqui? Eu tenho também uma teologia. Porque para o judeu, tabernáculo e santo monte é a mesma coisa. Aí eu vi irmãos pegar, interpreta a primeira linha como uma coisa e a segunda como outra. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não segue os conselhos do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele quer interpretar cada linha dessa, ímpio, pecador, escarnecedor, como se fosse algo diferente. E aí é um estilo literário, pedagógico, poema, hebraico. É a mesma coisa. O homem de Deus, o servo de Deus, ele não se assenta em roda de escarnecedor. Ele não anda com ímpio, ele não anda com um pecador. O cara que é pecador, o ímpio, escarnecedor, é uma pessoa totalmente voltada a este mundo, as coisas e as práticas desse mundo. Uma pomba branca da paz não anda como cego. Ele não anda como cego. Ele tem os seus caminhos desviados dessas pessoas. Ali, ou seja, trazendo para a ideia, ali está falando uma mesma coisa, é o mesmo bloco, é uma mesma pessoa, está falando de um mesmo tipo de pessoa. É uma mesma pessoa, porque o ímpio é um pecador, é um escarnecedor. O ímpio é um pecador, escarnecedor. Mas o que é que acontece com os irmãos que não têm conhecimento, que eu vejo constantemente? Por isso que Paulo fala muitas coisas e a pessoa não entende. Às vezes ele está usando esse método pedagógico judaico, poema hebraico. Ele está usando esse estilo literário. Ele está repetindo a mesma coisa de uma forma sinônima, antônima, ou está desenvolvendo a ideia, sintético, antitético ou de desenvolvimento. Mas os irmãos não compreendem, muitos não compreendem, não entendem. Vejo pastores até letrados, homens de conhecimento, que quando eu toco nesse assunto com alguns, eles entendem, eles compreendem, eles estudaram isso, mas não ensina. Não ensina. E outros não tem nem ideia disso. E os irmãos ficam voando. Aí pega uma passagem como essa, como eu disse agora, e começa interpretar como cada linha dessa, como se fosse uma coisa. Olha, essa linha é outra, a outra. Não, é a mesma coisa. Aí é um bloco só. Ó Israel, se arrepende dos vossos pecados. Ó Jacó, livra de vossas transgressões. Olha para aí. Poema hebraico, paralelismo sintético, sinônimo, a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Israel e Jacó é a mesma coisa. Aí quer interpretar cada linha dessa como se fosse uma coisa diferente. Eu vejo direto essa ignorância por aí, por fora. Eu fico olhando, meu Deus, por isso que tem tantas religiões. As pessoas montam igreja à torta e à direita, sem nunca ter estudado. Aí forma um monte de analfabetos bíblicos, que quando começa a falar, eu olho assim, vixe, meu Deus. É inocente os irmãos. Requer ensino e paixão. E eu tenho paixão. Eu tenho prazer em ensinar. Essas coisas todas difíceis, eu tenho prazer. Eu estudo. Sou formado em teologia livre, atualmente estou no 2º ano de bacharel, teologia, na faculdade, e para aprender, para passar para vocês, e para quem quiser ouvir, com todo o prazer, para tirar as pessoas da ignorância, coisas que muitos hoje só querem saber de enfiar o dedo no bolso dos irmãos, dos incautos, e arrancar o que eles têm lá, enganando eles com interpretações forâneas, interpretações totalmente contrárias e erradas. Eu vejo cada um dizendo uma coisa, olha só, heresia pura, o texto não quer dizer isso, nunca, jamais quer dizer isso. Mas eles, para falar o que você quer ouvir, prosperidade, você vai enriquecer, como se Cristo dissesse, quem me segue vai ser rico, milionário. Quem me segue tem um carrinho velho, vai ter um carro melhor. Quem me segue, quem deixa tudo para me seguir, vai ser milionário e rico nessa terra. É como se os apóstolos todos ficassem ricos, né? Não, Cristo diz, aquele que me segue, quer me seguir, tome sua cruz, siga-me. Mas não é isso que ensinam os coach e falsos profetas de hoje. Lógico, tem homens de Deus aí lutando em meio a esse mar de lama, mas muitos infelizmente não. Pois bem, isso aqui é só uma ênfase, só um espólio
do que a gente vai estudar mais detalhado. Vou trazer para a gente trabalhar e extrair uma mensagem dali no próximo vídeo. Lucas 15, Lucas capítulo 15, versículo 4 e 8, onde fala da parábola das 99 ovelhas, né, das 100, das 100, e uma se perde, fica só as 99, e o pastor corre atrás para buscar, e logo em seguida vem no 8, 15 e 8, a parábola da dracma perdida. Olha aí outro exemplo de paralelismo. Olha outro exemplo aí de poesia hebraica. Duas histórias distintas, mas que é a mesma coisa, o mesmo foco, o mesmo ponto, a mesma ideia. Um estilo didático, pedagógico, judaico, de dar ênfase, muitas das vezes repetir a mesma coisa de forma sinônima, ou seja, explicando uma montanha pelos vários ângulos, repetindo pontos distintos da montanha, mas quando você olha é a mesma montanha, só relatando, fazendo uma explicação dela por pontos distintos, mas é a mesma coisa. É como aqui, em Lucas 15, a parábola da ovelha perdida e do dracma, é o mesmo ponto, só que duas histórias diferentes, mas quando você olha, é o mesmo ponto, é a mesma poesia, é poesia hebraica, paralelismo, duas histórias paralelas, distintas, mas iguais. Quando você olha, repetem, ó, estrutura, tá vendo a estrutura? A estrutura é a mesma, é um paralelo, mas o ponto em questão é um só, é o mesmo. Não é duas coisas diferentes, não, é a mesma coisa, contado em duas histórias. Tá vendo? Então a Bíblia é cheia, é rica. Aí muitas vezes eu leio o primeiro texto, leio o segundo, leio o primeiro, aí leio o segundo. É a mesma coisa de cima, só falado de uma forma antônima ou sinônima. Sinônima ou antônima. Mas eu não compreendo, aí dou uma explicação para a primeira parte como uma, a segunda parte como outra coisa totalmente diferente. Não é a mesma coisa, rapaz. É a mesma coisa, só falada de uma forma diferente, sinônima, antônima. É a mesma história, é um modo pedagógico de estudo judaico, de uma forma de inculcar, de entrar na sua cabeça. Mas não é assim pra gente, estude, leio e releio para entrar. Pronto. Para o judeu ele já entende, já compreende aquele estilo. Entendeu? Então, vou trazer mais detalhadamente, a gente vai trabalhar, vamos trabalhar esse texto aí de Lucas 15, vou relembrar algumas coisas que eu falei agora e vamos dar uma ênfase em alguns outros exemplos aqui bíblicos para que vocês possam compreender. Vou trazer algumas aqui do livro de Isaías, algumas estruturas aqui para que a gente possa entender, aprender e vocês praticarem aí. E não tá pegando às vezes um poema hebraico, marca uma linha aqui como 15, né, que eu li, uma primeira linha, dá uma interpretação e na segunda a mesma coisa, só de falar de uma forma sinônima ou antônima, aí você pega e dá outra interpretação. Não, é um bloco só, é uma coisa só, mas para isso a gente tem que estudar. Amém, amém. Que Deus os abençoe. Até mais.